Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das cartas mais diretas e, olha, mais influentes da história, escrita pelo apóstolo Paulo. O destino dela? Uma comunidade lá em Corinto, que era, ao mesmo tempo, super talentosa e um completo desastre. A questão é, o que será que os problemas deles têm a nos ensinar hoje? Bem, para a gente entender a carta, primeiro a gente precisa dar uma olhada na cidade. Corinto não era qualquer lugar, era uma metrópole romana, um verdadeiro caldeirão cultural, um centro de comércio, dinheiro, tudo acontecia ali. Sendo uma cidade portuária, era um ponto de encontro de gente do mundo todo, cheia de templos e de ideias diferentes. E foi bem no meio dessa agitação toda que nasceu uma igreja cristã. E que igreja? Sério, o próprio Paulo diz que eles tinham todos os dons espirituais que se possa imaginar. Eram cheios de talentos, de energia, mas por baixo dessa fachada brilhante, a verdade é que eles estavam se desfazendo por dentro. Talvez a igreja mais bagunçada de todo o Novo Testamento. Então, nesta análise, a gente vai seguir os passos de Paulo. Vamos começar entendendo essa mistura de sucesso e problemas de Corinto e depois vamos encarar 4 tretas principais que ele teve que resolver: as divisões, a questão do sexo, as brigas por causa de comida e a bagunça total que estava oculto. E no final vamos ver como ele usou a mesma ferramenta, a mesma lente, para consertar tudo isso. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender essa dupla personalidade da comunidade de Corinto. Para se ter uma ideia, a cultura local era tão intensa que a reputação sexual da cidade acabou criando um verbo novo: corintianizar. E foi nesse ambiente que Paulo ficou 1 ano e meio e fundou uma igreja. E claro, a igreja acabou absorvendo tudo, tanto os dons incríveis quanto os problemas culturais. Era uma mistura explosiva, sabe? Talento divino com disfunção humana. E o primeiro grande problema que Paulo resolve atacar de frente? Divisão. A igreja estava se quebrando em grupinhos, em facções, cada uma fiel ao seu líder preferido. A situação parecia mais uma torcida organizada de futebol. Tinha o time Apolo, o time Paulo, o time Pedro. As pessoas transformaram seus líderes espirituais em celebridades, em rivais. E isso estava criando uma mentalidade de fã-clube que, claro, estava acabando com a comunidade por dentro, com fofoca e briga. A resposta de Paulo é curta e grossa, cheia de sarcasmo. Ele basicamente diz: gente, acordem, a igreja não é um concurso de popularidade. Os líderes são só servos, só garçons. O centro de tudo, a única pessoa que importa, é Jesus. Ele puxa todo o mundo de volta para o que realmente interessa, para a história principal do Evangelho. Agora, a gente passa para outro assunto bem delicado, algo que estava super enraizado na cultura de Corinto: a imoralidade sexual. O pior é que ela não era só praticada, mas era justificada dentro da igreja. A desculpa deles vinha de uma ideia bem perigosa sobre liberdade. O raciocínio era mais ou menos assim: ah, nós somos livres em Cristo, a graça de Deus cobre tudo, então o que a gente faz com o corpo não tem importância. A pergunta, no fundo, era essa: essa tal liberdade cristã significa que vale tudo? A resposta de Paulo é de uma teologia poderosíssima. Ele lembra que a salvação não é só uma coisa espiritual, para a alma. Se o próprio corpo vai ser resgatado por Jesus através da ressurreição, então o que se faz com ele importa, e muito. O corpo não é nosso para a gente fazer o que bem entender. Isso muda completamente a perspectiva, não? O próximo problema pode soar meio estranho para a gente hoje em dia, mas na época estava rachando a igreja. A discussão era se um cristão podia ou não comer carne que tinha sido sacrificada nos templos pagãos. E a gente tinha 2 lados bem claros nessa briga. De um lado, os cristãos que vieram do judaísmo que diziam: de jeito nenhum, comer essa carne é participar da adoração a ídolos, é trair a Deus. Do outro, os cristãos não-judeus, que argumentavam que nada, ídolos são só pedaços de madeira e pedra, a carne é só carne, pode comer à vontade. E é aqui que a genialidade de Paulo aparece. Ele não dá uma resposta simples, um sim ou não. Em vez disso, ele eleva o debate. Ele vira a pergunta de cabeça para baixo. A questão não é eu tenho o direito de fazer isso, e sim o que a minha atitude vai causar no meu irmão. De novo, é a lente do Evangelho em ação. O Evangelho não é sobre direitos, é sobre amor e sacrifício pelos outros. E é isso que tem que guiar as nossas escolhas. O quarto grande problema acontecia toda semana.
As reuniões de culto deles tinham virado um verdadeiro caos. Em vez de ser um tempo de adoração, de unidade, tinha se tornado um palco para cada um aparecer mais que o outro. Tenta imaginar a cena. Um monte de gente falando ao mesmo tempo, em línguas que ninguém entendia. Outros interrompendo a toda hora para dar uma palavrinha. Era uma competição por atenção. Uma confusão total. E se chegasse algum visitante ali, com certeza não entenderia nada do que estava acontecendo. Para arrumar essa bagunça, Paulo usa uma das metáforas mais bonitas de toda a Bíblia. Ele diz que a igreja é como um corpo humano. Um corpo só, mas com muitas partes diferentes. E cada parte, cada membro, tem uma função única e super importante. O objetivo de cada dom, ele explica, não é para promoção individual, mas sim para construir e fortalecer o corpo inteiro. Então, a gente passou por todos esses problemas: divisões, sexo, comida, caos. E agora, chegamos ao coração da carta de Paulo, a grande ideia que ele usou para resolver tudo isso: a solução, a lente do Evangelho. A gente percebe que Paulo segue sempre um padrão, quase uma fórmula em 3 passos. Primeiro, ele descreve o problema sem rodeios. Segundo, ele não dá a opinião dele, ele responde trazendo à tona a história do Evangelho. E terceiro, ele mostra como o comportamento deles simplesmente não batia com a fé que eles diziam ter. É exatamente isso que significa a lente do Evangelho. É o exercício de olhar para tudo na vida, para a política da igreja, para a ética pessoal, para coisas do dia a dia como comida, para o culto, através da mensagem central de Jesus. Uma mensagem de amor, de humildade e de sacrifício. Essa lente é o que traz clareza e coloca tudo no lugar certo. E para mostrar que o negócio era sério, Paulo joga pesado. Ele faz uma coisa chocante. Ele compara o comportamento dos coríntios com as falhas do povo de Israel lá no deserto. Idolatria, imoralidade, falta de fé. É um aviso muito duro. Ele está dizendo que eles não estavam cometendo erros novos, mas repetindo os mesmos fracassos que levaram seus antepassados à ruína. No fim das contas, a lição central da carta é essa. Com todos os seus dons espetaculares, com todo o seu talento, os coríntios estavam falhando na única coisa que realmente importava. A verdadeira medida de uma comunidade, segundo Paulo, não é o brilho, não são os talentos, é a profundidade do seu amor. E isso nos deixa com uma pergunta que atravessa 2000 anos de história e cai no nosso colo hoje. Se o amor que se sacrifica, que busca o bem do outro, é a verdadeira medida de tudo, como é que as nossas comunidades, os nossos grupos se saem hoje? É uma pergunta que, com certeza, vale a pena a gente pensar.